Quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, né? Geraldinho hoje não está aqui, mas foi representado pela sua camisa verde do Palmeiras, então... É porque verde é esperança, né? É tudo que a gente tem que ter agora, né? É verdade. Nos agarrarmos na esperança para que um futuro melhor e que esse futuro melhor chegue rápido e próximo. Os médicos também sentem, né, esse drama, né, essa incerteza, né, de quando é que tudo isso vai passar, né? Ah, com certeza, né? Assim, por mais que eu lide com a questão da dor física dos pacientes, né, na maioria das vezes, a cada dia que passa eu estou me tornando muito mais ouvinte das queixas, das lamentações dos pacientes, em detrimento de tudo isso que a gente está vivendo, né? Muito paciente que deixou de fazer atividade física, e isso não está sendo só ruim para o corpo, né? Para a mente também. Então a gente tem que ir lidando com isso tudo com muito cuidado para que o paciente não sofra tanto mais do que ele já está sofrendo. Doutor Anderson, nosso tema de hoje é entorse de tornozelo. O que é entorse de tornozelo? Então, eu resolvi trazer esse tema hoje porque nessas últimas 2 semanas muitas pessoas vieram no meu consultório com um entorse de tornozelo. A entorse em si, ela é um estiramento ou pode causar uma ruptura das estruturas ligamentares de uma articulação. No caso do tornozelo, né, geralmente se dá pelo mecanismo de inversão do pé, né? Quando você tem aquela torcida do pé, o pé vira para fora, geralmente, e nessa lesão você pode ter vários graus de acometimento dessas estruturas ligamentares. Você pode ter, a gente divide em 3 graus, né? O grau 1 seria só o estiramento dos ligamentos, o grau 2 uma ruptura parcial, um grau 3 uma ruptura total, né? Hoje está acontecendo muito também no próprio domicílio, né? Os pacientes cada vez mais com essa falta de atividade física, vai perdendo força muscular, vai perdendo, o paciente mais idoso muitas vezes vai perdendo equilíbrio e ele torce esse pé naturalmente num degrau. Então a gente trouxe o tema para a gente ficar atento, porque muitas vezes, dependendo do grau da entorse e dependendo da qualidade ligamentar e óssea do paciente, essa entorse ela pode ocasionar uma fratura do tornozelo. Então, por isso é importante o paciente não achar que é só uma entorse. Ah, só torceu aqui, e a gente cuidar disso o mais prontamente possível, porque senão, por mais que não tenha fratura, muitas vezes causa uma lesão ligamentar que cronifica e depois o paciente vai ficar sentindo dor por muito tempo. E a resposta depois, mais tardia ao tratamento, ela não é tão boa. Existem vários graus da entorse? Isso. A gente classifica em 3, né? Grau leve, que seria uma entorse que causaria só o estiramento do ligamento. O principal ligamento acometido aí é o talo fibular anterior. Então vai ter só o estiramento do ligamento. Então, como é que isso acontece no paciente? O paciente torceu o pé, ele sente um pouco de dor, incomoda um pouco para virar o pé, mas ele consegue andar e tal. Geralmente esse é o grau leve. O grau moderado, você já tem uma dor mais intensa, pode ter um inchaço associado e muitas vezes uma manchinha vermelha, que a gente chama de equimose, que como tem a ruptura parcial do ligamento, então tem um sangramento, então vai formar essa equimose. E no grau 3 aí você já tem um inchaço mais pronunciado, você tem uma equimose maior. Muitas vezes o paciente fala: doutor, hoje está melhor, que muitas vezes o paciente demora um pouco para ir para o médico achando que não foi nada e tal. Tava muito roxo quando eu torci, o tornozelo tava inchadão, muito roxo, não sei o que, me mostra a foto. Geralmente o paciente não consegue andar direito
aí seria o grau 3, que seria já uma ruptura total desse ligamento. Já, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, o tratamento é conservador, né? A gente muitas vezes imobiliza o tornozelo com a tala, ou então com a órtese semi-rígida, um RoboFoot, aquelas botas de velcro que você consegue tirar para tomar banho, para fazer compressa com gelo. Repouso, compressa com gelo, anti-inflamatório, e depois, assim, é muito importante que o paciente faça fisioterapia, mas extremamente importante, porque como você tem algum grau de lesão ligamentar, você pode ter uma instabilidade residual. O que seria isso? É como se o tornozelo ficasse frouxo. Então, você aumenta a chance de torcer ele de novo. E a cada nova torcida, você pode ir aumentando esse grau de lesão, causando uma lesão no osso, uma lesão osteocondral, que vai causar muita dor lá na frente, ou até mesmo uma fratura. Então, é muito comum chegar o paciente que, doutor, eu vivo torcendo esse tornozelo. E nunca tratou porque tosse, dói pouco, incomoda pouco, mas aí cada vez que ele torce, o grau da torção, da entorse, ele tende a ser mais grave, né? Podendo trazer lesões, com isso, lesões mais graves, né? Que vão causar mais dor e o paciente ficar com essa dor crônica no tornozelo porque vive torcendo o tornozelo. Por isso que é tão importante a gente prontamente já tratar, fazer a fisioterapia adequada para fortalecer, trabalhar muito o que a gente chama de propriocepção, que é como se fosse o equilíbrio, né? Quando você pisa, a tendência de virar o tornozelo para a lateral, né? Para torcer, é muito comum nos pacientes que têm essas lesões, acaba tendo essa instabilidade. E a fisioterapia, depois que diminuiu o edema, melhorou um pouco a dor, fazer esse trabalho de fortalecimento e trabalhar o equilíbrio do paciente para que o paciente fique realmente bem, como se nada tivesse acontecido. Agora, a questão do tratamento, a recuperação, aliás, da torção de tornozelo, ela demora bastante ou isso depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, né? Um paciente, vamos dizer, um atleta, ele tende a ter essa recuperação mais rápida, né? E depende também do grau da lesão. Uma lesão mais leve, ela tende a durar aí 1 a 2 semanas. Uma lesão moderada já vai para 2 e 3. E a lesão grave tende a 3 a 4 semanas. Mais ou menos isso. Claro que vai depender de paciente para paciente, mas que você também tem que ver se vai ter alguma lesão associada. Às vezes, num mecanismo de entorse, numa lesão mais grave, você pode arrancar um pedacinho de cartilagem com osso, que muitas vezes a gente nem consegue ver no raio-x, e o paciente passar um tempo maior de tratamento, até uns 2 meses. Então é importante fazer esse acompanhamento direitinho para que ele possa retornar ao trabalho, retornar ao esporte de uma forma segura, para que ele não comprometa mais ainda essa lesão. Com relação a essa questão, por exemplo, do que eu posso... Tem até uma pergunta aqui do vídeo bem interessante. Durante a recuperação, o que é que eu não posso fazer, por exemplo? Você não pode fazer o que lhe cause dor, né? E o que tenda a instabilizar o tornozelo, né? Então, no início do tratamento, grande parte das vezes a gente tende a imobilizar o tornozelo do paciente. Então, o paciente vai evitar andar, ele pode andar com aquelas órteses semi-rígidas, ele pode pisar e tal, mas evitar longas distâncias, evitar terrenos irregulares, né? Então, você vai para a rua, vai andar num calçamento, num paralelepípedo, sem a devida proteção, a chance de você torcer esse tornozelo de novo, ela é muito grande. Então, no primeiro momento, é o repouso e respeitar o tempo de imobilização. E depois disso, se ainda sente um pouco de dor, evitar coisas que instabilizem o tornozelo. Você não vai voltar para a prática esportiva, por exemplo, mesmo que você não esteja mais sentindo dor, mas você ainda sente um pouco de desconforto, um pouco de insegurança, você não vai trabalhar salto, você não vai trabalhar coisas que possam instabilizar o tornozelo. O padrão muito de a gente, vamos dizer assim, dar alta para o paciente retornar, principalmente para a atividade física,
é muito a questão da dor. Se o paciente não sente dor, a gente faz alguns testes para ver a questão de instabilidade, ver essa questão do equilíbrio da força. Estando tudo bem, a gente libera. Em relação ao trabalho, a gente consegue liberar mais cedo, porque quando o paciente tem uma demanda menor, faz um trabalho mais administrativo, a gente consegue liberar mais cedo. É mais a questão do edema, tem um pouco de dor, mas já consegue andar sem sentir tanta dor, a gente já consegue liberar para o trabalho. Com relação a essa questão, por exemplo, de outras lesões que eu posso adquirir depois da questão da atuação no tornozelo, ele deixa, por exemplo, a pessoa mais vulnerável a ter outras lesões ou não? Sim, com certeza. Quando você pode ter uma instabilidade do tornozelo. O tornozelo, como falei, ele pode ficar frouxo, né? E nessa de ficar frouxo, quando você pisa num buraco, quando você desce um batente, você não vai ter o mecanismo, né, natural de contenção, que vai segurar aquela articulação no lugar, que seria o ligamento. Então, você vai e tem uma chance muito grande de torcer de novo. E nessa nova torcida, cada vez tem uma chance maior de você ter uma fratura de tornozelo, ou então uma lesão, causar um impacto maior no talos, que é o osso ali que faz parte do tornozelo, e isso causa muita dor. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Doutor Anderson, bom dia. Sei que o assunto não é esse, mas estou precisando de uma orientação. Tenho problemas de hérnia de disco L4 e L5. Fazem 22 dias que estou em crise, que está difícil de andar, pois além da dor no quadril, desce na perna até a panturrilha e fica querendo adormecer a perna. Já fui no pronto-socorro, tomei Voltaren, já tomei 2 caixas de Meloxicam, beta 30 e diclofenaco de potássio, mas melhorou muito pouco. E aí, doutor Anderson? Hérnia de disco, a descrição... Eu errei o nome aqui do remédio? Não, tá tudo certo. O Robson balançou a cabeça porque ele já teve que ser medicado algumas vezes com essas benditas injeções. O Robson conhece esses remédios. Mas Robson, graças a Deus, ele evoluiu muito bem. Tem uma resposta muito boa. É porque tem uns medicamentos que são difíceis de se pronunciar. Mas você falou tudo direitinho. Na verdade, assim, o que ela descreve, ela tem uma lombociatalgia. Né? Pode ser uma crise de hérnia de disco, pode. O que a gente tem que se preocupar agora é com a analgesia dela, melhorar a dor dela, o grau de dor, né? Muitas vezes, quando a gente começa a tratar um paciente com dor, a gente respeita uma escada de dor. Então a gente começa com medicações teoricamente analgésicos comuns, anti-inflamatórios, a gente vai aumentando para uns analgésicos mais fortes, opioides fracos. Então a gente tem que ir progredindo na escala da analgesia para melhorar a dor dela. O que ela precisa fazer realmente é passar por uma avaliação, investigar isso direitinho e tomar outro tipo de medicação. No caso aí ela vai ter que lançar mão de medicações mais fortes para a gente conseguir tirar ela dessa crise. E também tem que ter uma orientação. Não, com certeza. Um especialista. A avaliação para ver de repente essa questão dessa dormência que ela está falando, o território da dor, se por onde a dor corre realmente corresponde a esse diagnóstico aí de L4, L5 que ela fala de hérnia de disco. Então, ela tem que ser avaliada e medicada, né? Ela precisa ser realmente medicada com medicação mais forte para melhorar essa dor dela. Doutor Anderson, eu torci assim o pé, errei o batente. Uma dor que nunca senti, mas estou bem. Solange Bordados, aquele abraço. No caso da Solange, que disse que teve uma dor que nunca sentiu, mas está bem. Será que a dor passou sem necessidade de medicamentos? Isso, acontece muito isso, né? O que eu estava comentando anteriormente. Você tem essa torção, sente muita dor, aí vai ali, fica mais quieto, toma um remédio, geralmente toma um anti-inflamatório, que ou já tomou em outro problema, ou que algum vizinho, algum conhecido indica. Pode ou não fazer compressa com gelo, melhora a dor, vida normal que segue. Mas aí é que está o problema. Quando você tem essa torção, algum grau de lesão ligamentar você teve. Então, é importante tratar da forma adequada para que essa lesão ela não cronifique e não piore.
é aí que entra a fisioterapia, que é de suma importância. Por mais, eu sempre explico para o paciente, por mais que você não esteja sentindo uma dor importante, por mais que você ache que já dá para voltar a fazer atividade física, é importante você fazer as fisioterapias para você realmente fortalecer, trabalhar essa reabilitação do ligamento, para que você consiga ter um tornozelo saudável e você não aumente o risco de novas lesões. Doutor Anderson, sou Carlindo, da Fazenda São Bernardo, aqui em Caicó. Sinto uma dor como uma dormência que dá embaixo da omoplata. Essa dor eu já fiz tratamento, não tenho melhoras, né? Dói direto, o que pode ser? Aí, assim, muitas vezes o paciente fala dessa dor periescapular, né, que é a omoplata, que ele fala, muitas vezes acha que é uma patologia do ombro, quando na verdade é uma patologia da coluna. Então teria que examinar primeiro para a gente descartar realmente se é algum problema no ombro ou se de repente é alguma coisa na musculatura paravertebral da coluna, ali na transição da cervical com a torácica. Ele pode estar de repente tendo um processo inflamatório da musculatura do ombro e esse processo inflamatório está fazendo alguma compressão no nervo infraespinhal ou supraespinhal, causando essa dormência que ele sente. Então realmente quando o paciente fala assim, eu já tratei e já melhorei, geralmente o que é que ele está dizendo? Eu tomei remédio e não passou, né? E o tratamento, eu sempre bato isso muito com o paciente, o tratamento ele não pode girar em torno só do remédio, né? Coisas pontuais, dores pontuais, coisas mais agudas, dá até para você tratar só com medicação. Mas o processo de reabilitação, ele é muito importante para a gente consolidar essa melhora e principalmente prevenir novos casos de dor e de lesões. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia. Ei, eu sinto muita dor nos meus quadros, desce para as pernas, direto essa dor. Eu tô caminhando. É bom caminhar? É bom caminhar? Caminhar é ótimo, contanto que a caminhada não piore a sua dor. No caso dela, essa dor que ela sente nos quartos, né, na região do quadril e corre para as pernas, pode ser uma ciatalgia, como aquela outra paciente referiu, pode ser só uma dor lombar, pode ser uma tendinite do quadril, pode ser uma artrose do quadril. A relação da caminhada, a caminhada por si só, ela não vai conseguir ter um efeito protetor ou curativo para esse tipo de lesão. Se quando ela caminha, ela piora a dor, faz surgir a dor, então a caminhada não está fazendo bem para ela. Ela tem que procurar uma atividade que ela não cause limitação, não cause dor nela. Agora, se ela já tem essa dor e quando caminha a dor continua, então eu não vejo problema em ela caminhar. É importante a gente fazer atividade física, mas o que não dá, assim, o que eu não concordo muitas vezes com alguns colegas, você tem que se acostumar com essa dor. Não, a gente não tem que se acostumar com dor. A gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga resolver a dor do paciente e muitas vezes adaptar algumas coisas para que o paciente não sinta dor. Doutor Anderson, queria que você falasse um pouco sobre síndrome da dor miofacial. Descobri que tenho essa síndrome, vivo com muita dor, estou fazendo tratamento. A síndrome da dor miofacial, ela se confunde muito com a questão da fibromialgia, né? É um processo de dor muscular, né, que pega muito a questão de tensão muscular de fáscia. Então está muito relacionado a estresse, ansiedade. Em tempos de pandemia isso está cada vez mais aflorado nos pacientes, independente de idade. Então essa síndrome dolorosa miofacial é um tratamento multidisciplinar. Então é a medicação, então muitas vezes o paciente ele tem que fazer um tratamento com um ortopedista, tem que ter alguma terapia associada aí. Muitas vezes a gente lança a mão da fisioterapia, uma hidroginástica, um pilates, um RPG, alguma coisa que tente trabalhar de uma forma global, porque não adianta ir só no ponto doloroso, dói só minhas costas, vou trabalhar só minhas costas. Não, tem que trabalhar de uma forma global, porque muitas vezes
fáscias de alguns músculos elas estão interligadas. Então tem uma fáscia que vai do ombro até a região do quadril. Então você sente muita dor no ombro, mas na verdade o problema está lá no quadril. Então a sinodolorosa miofascial ela vai muito nisso. Então o paciente sente dor em faixas de tensão. Então nesse caso aí, ele tem que entender que o tratamento é um tratamento lento, né, que depende muito dele, né, dele realmente aderir ao tratamento, fazer tudo direitinho e ter uma boa resposta. Mas realmente o acompanhamento ele é multidisciplinar. Não adianta ele só tomar remédio que ele não vai melhorar. Doutor Anderson, por favor, por que é que debaixo dos meus pés queima tanto? Tem remédio? Tem remédio. Tem que primeiro descartar alguma causa neurológica, né? Se não tem nenhuma vasculopatia periférica, se não tem uma lesão vascular, se o paciente não é diabético, para ter essa questão dessa dormência. O que geralmente está relacionado a essa queixa do paciente, essa dor com dormência embaixo do pé, é o famoso esporão de galo, o esporão de calcânio, né? Que já foi até tema de conversas aqui da gente. Então, o esporão de calcânio, ele gira muito em torno de mudança de calçado, né? For mulher, eu sempre brinco que é mais fácil a gente tratar a mulher porque a gente tem a facilidade de colocar uma sandália com salto que muitas vezes a gente não tem. A gente tem muito menos opções desse tipo de calçado para o homem. Então, usar calçados mais elevados, um salto de 3 a 5 centímetros, fazer exercícios de alongamento, compressa com gelo, tudo isso vai ajudar no tratamento dessa dor. Tomar alguma medicação analgésica, anti-inflamatória, mas é importante ser avaliada para ver se realmente é uma causa ortopédica, se realmente se confirma esse diagnóstico de esporão de calcânio ou se não é nenhuma causa de repente neurológica que está causando isso, um processo diabético ou alguma lesão vascular que está causando essa dormência no pé dela. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99235 7256, 99992 2923. Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista, além de tudo isso, é palmeirense, né? Sofredor. E o homem da mulher do futebol, né? E o homem da mulher do pão, né? Sim, e o esposo da mulher do pão da casa cinco. Eu acho engraçado que quando os pacientes vão no consultório, aí tem uma foto da família, aí eles olham para a foto e falam: ah, você é o esposo da mulher do pão. Eu deixei de ser doutor Anderson. E eu tô achando isso ótimo. Eu tô achando isso ótimo. É a Ariane, não é isso? Aproveitar e mandar um beijão pra Ariane, pra Letícia e pra Marina que estão em casa. Até as suas filhas fazem pão também, né? Fazem, principalmente a menor, Marina, que Dr. Robson já experimentou o pão da Casa 5? Já experimentou, Robson. Pronto, gostou, aprovado, né? Aprovadíssimo, né? Então, doutor Anderson, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço aí mais a oportunidade aí, um abração para todo mundo e ótima Semana Santa para todos. 7h45